Vamos lá, essa aqui é boa porque a gente vai conseguir analisar aqui gráficos na física, então vamos lá, né? Ó, dois veículos que trafegam com velocidade constante. Epa, informação importante aqui pra gente. Beleza, em uma estrada, na mesma direção e mesmo sentido, deve manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele para totalmente, ocorre em duas etapas a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. Ok. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre um intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Beleza, então parece que na primeira etapa os freios não estão atuando ainda, né? Porque ele está detectando que precisa acionar os freios. Ok. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem, ó, isso é importante, com desaceleração constante. Beleza, então. Ó, considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Ó, isso é importante também, ó, parar totalmente. Beleza. O que acontece? Vamos analisar aqui que a primeira situação, vamos anotar, a gente tem velocidade constante. Tranquilo. A segunda situação, a gente tem aqui uma desaceleração constante. Então, a aceleração é negativa, né? E constante. Ângelo, por que a aceleração é negativa? Porque desacelerar é uma coisa negativa. A gente adota esse referencial, né? Enquanto acelerar é positivo, beleza? Ok, então na segunda etapa a gente tem uma desaceleração constante. E daí? E daí que é o seguinte, ó, a gente nem vai falar de tempo aqui, porque observa, o gráfico é velocidade por distância. E aí, com certeza, a decoreba preferida é quando você não tem tempo, usa quem? Torricelli. Então, a gente vai usar aqui agora. Ó. Então, a gente sabe que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Nesse caso, é menos 2 vezes A vezes ΔS. Ângelo, por que menos? Porque eu te falei que é uma desaceleração, então a aceleração é negativa. Aí eu já coloquei o menos aqui. Certinho? Ângelo, mesmo assim eu não entendi. Pois é, se a gente passar essa raiz aqui para o lado de cá, a gente vai ver uma raiz quadrada. Ou melhor, se a gente passar a potência para o lado direito, a gente vai ver uma raiz quadrada ocorrendo aqui. Aí, então vai ficar V0 ao quadrado menos 2A ΔS. Então, ó, observa que a relação para a velocidade ela é quadrática. Então, existe aí um arco de parábola, beleza? Então, o que eu quero dizer para você? Que na segunda etapa, essa velocidade pela distância vai ser um arco de parábola o gráfico, tá certo? Justamente por causa dessa relação aqui. Beleza. Então, lembrando, esse gráfico é de velocidade por distância e não velocidade por tempo. O que acontece, então? Na primeira etapa do gráfico, a gente vai ter algo, né, uma linha reta. Então, mais ou menos, um gráfico, vamos fazer aqui para a gente ter a noção. Na primeira etapa, deixa eu melhorar isso daqui. Na primeira etapa, ó, a gente vai ter o seguinte, meio que uma aceleração, uma velocidade constante, então o gráfico é tranquilo assim, só que acionou os freios, começa uma desaceleração constante, dado que a gente já viu, a velocidade começa a desacelerar nessa ordem aqui assim. É meio que uma parábolazinha, um arcozinho de parábola. Então vamos procurar isso daqui nas alternativas. Então toda essa análise aí foi para te explicar que sim, a gente pode usar as equações sem fazer conta. E aí, ó, letra A, o gráfico é todo constante, então é melhor, é todo linear, então nada a ver. Então letra A, não. A letra B, a gente tem aqui, na primeira etapa, sim, uma velocidade aqui constante, ok. Só que na segunda etapa é linear, o que é falso, dado que a gente já viu. Na letra C, a gente tem, ó, ele não começa nem constante, ele já começa desacelerando aqui, né? Então não, já começa todo o gráfico aqui um arcozinho de parábola. Então não, tá errado. Então letra C também não. Na letra B é exatamente o que a gente quer, ó. Observa que a gente tem um ponto aqui onde é constante e aí depois começa aqui, ó, o nosso arco de parábola, que é exatamente quando começa a atuar os freios. Então a nossa resposta para essa questão é a letra D, beleza? Para desencargo de consciência, como sempre, né, a gente vai ver a letra E, ó. Nada a ver esse gráfico aqui, né? Então, enfim, espero que você tenha entendido aí como usar as equaçõezinhas nos gráficos aí e analisar bem, ter cuidado com qual gráfico a gente está tratando, né? Enfim, espero que você tenha entendido. Valeu!